Pronto, já podem começar. Boa tarde, gente. Espero que esteja todo mundo bem. Eu adorei esse tema. Descobri muitas coisas, né, enquanto a gente pesquisava. E aí eu quero começar falando mais sobre o que é o HIV em si, né, para ficar mais fácil de da gente entender e conversar melhor sobre o tema na gestação. Então, o HIV, né, ele é a sigla para imunodeficiência humana, né? É o vírus causador da AIDS. A AIDS é a doença que ataca, né, o nosso sistema imunológico. O nosso corpo ele reage aos ataques de bactérias, vírus, por meio do nosso sistema imunológico, né? Ele é composto por milhões de células com diferentes funções para garantir, né, a defesa do organismo e manter o nosso corpo tudo ok, livre de doenças. Uma das células de defesa que a gente tem, ela é produzida, né, no nosso timo, é o linfócito TCD4. Ele é o principal alvo do vírus HIV, que causa AIDS. Aí, esses glóbulos são responsáveis para organizar, para mandar os glóbulos brancos e defender o nosso organismo de infecções, de bactérias e essas coisas. O HIV, ele vai se ligar no componente, né, dessa célula, que é o CD4, que por isso que o linfócito tem esse nome. Ele vai penetrar no interior para poder se multiplicar. E com isso, com essa multiplicação, o sistema de defesa ele vai cair um pouquinho, vai perdendo a capacidade de responder adequadamente, né, tornando o corpo assim mais vulnerável a doenças. Por isso que qualquer risco assim de infecção se torna um pouquinho mais grave. E quando o organismo não tem mais forças, né, para combater esses agentes externos, aí a pessoa vai começando a ficar mais facilmente, né, doente, e aí sim pode-se dizer que ela tem AIDS. Só que a pessoa ser portadora do vírus HIV, ela não tem, não quer dizer que ela tenha AIDS, né? Quando é detectado facilmente, ela já pode, né, ela tem o direito de começar o tratamento em qualquer unidade assim, de saúde aqui do Brasil, né, graças ao SUS, tratando com antirretrovirais, né, que é para poupar o sistema imunológico dessa pessoa. Os medicamentos são os coquetéis que impedem que o vírus se replique, né, dentro dessas células TCD4, né, e aí evita que a imunidade caia e que a AIDS apareça. Então, é super possível viver de forma saudável com o vírus HIV, porque quando é tratado com eficiência, esse vírus pode ser indetectável. Então, a carga viral pode ser bem baixa. A gente tem, né, com esse vírus, a janela imunológica, que é um intervalo que é pela infecção do HIV até a primeira detecção dos anticorpos, né, no sistema de defesa do nosso organismo. Na maioria dos casos, né, é uns 30 dias, só que varia, né, com o tempo do indivíduo. E também com o método de diagnóstico, né, que pode ser por fluido oral ou pela coleta de sangue. Então, dependendo assim, pode aparecer o reagente ou não. E se o teste, né, da detecção for realizado e dá negativo, não ter o reagente, e tiver ainda a suspeita, né, que contraiu o vírus, é bom repetir o teste depois de mais 30 dias e tem que coletar uma nova amostra, né, para poder ver se realmente contraiu ou não. E mesmo nessa janela, mesmo não detectando, se tiver contraído, o vírus já pode estar sendo transmitido. Então, aqui, há muitas mulheres, né, têm, aqui no último tópico, tem chance de ter um filho, né, sem HIV, né, se seguir as recomendações certinhas,
tiver uma carga viral bem baixa, usando os antirretrovirais, é possível que ela tenha um bebê saudável, né, sem a contração do HIV, e até um parto vaginal, como muitos pensam que não é possível, né, é possível ter. Pode passar. Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o HIV na gestação. Os dados mostram que o número de gestantes que estão vivendo com HIV vem aumentando ao longo dos anos e tem sido observado um aumento no número de gestantes que já sabiam ter HIV antes da gestação, enquanto o número de mulheres que só descobriram o HIV na gestação tem diminuído. Isso é sinal de que as mulheres estão se cuidando, estão se preparando para engravidar e está sendo bem rastreado a essas mulheres que têm HIV. Existe uma preocupação entre a gestante, que é o risco da transmissão vertical para o recém-nascido, e nos últimos anos observou-se que tem tido uma tendência de queda significativa no Brasil de cerca de 35,7% de diminuição da contaminação de gestantes com HIV para o seu filho, né? Também tem sido observado um aumento da proporção de mulheres que se tornaram gestantes com a carga viral já indetectável e a adequada condução do pré-natal, do parto e do puerpério tem levado a uma transmissão vertical a níveis próximos de zero, além de que isso pode impactar positivamente a qualidade de vida de outras mulheres que vivem com HIV. Agora eu vou falar também um pouquinho sobre a transmissão vertical e os cuidados que deve ter durante a gestação. O principal objetivo durante a gestação, o principal objetivo e os cuidados para a gestante infectada com HIV é a prevenção da transmissão vertical e o controle adequado da doença materna, além de também, durante o pré-natal, de realizar todos os exames, os testes para identificar se ela tem outras doenças sexualmente transmissíveis. E os principais fatores que interferem na transmissão vertical do HIV são a carga viral, o aleitamento materno e infecções concomitantes, que são outras doenças e infecções. A carga viral, ela é quanto maior for a carga viral, maior o risco de transmissão vertical. Então, quanto mais cedo a gestante começar o tratamento, maior vai ser a redução da carga viral para o feto. A indicação para o começo do tratamento, em casos de mulheres que descobriram o HIV no primeiro trimestre, é de que ela comece a fazer o tratamento com os medicamentos de terapia antirretroviral no final do primeiro trimestre, e em mulheres que fazem o tratamento adequadamente, os fatores obstétricos, como a via de parto, a exposição a sangue materno e a prematuridade, eles não têm sido fatores importantes para a transmissão vertical. Ou seja, se a mulher está seguindo um tratamento corretamente, o parto vaginal ele é possível, e porque o indicado, vários artigos estavam citando que o indicado é o parto cesárea, mas isso depende da carga viral e do controle da viremia. O tratamento com a terapia antirretroviral na gestação, ela tem o objetivo de reduzir a viremia
que é a carga viral, aumentar a contagem de células TCD4, ou seja, aumentar a imunidade dessa gestante e retardar a progressão da AIDS e reduzir a transmissão vertical. Oi, gente, bom dia. A abordagem da gestante com HIV no pré-natal. No pré-natal, é muito importante detectar os níveis, a carga viral que está nessa gestante naquele momento. É interessante que seja detectada logo no primeiro trimestre, porque... Peraí que... apareceu de novo. Porque junto com o rastreamento da carga viral, tem que se rastrear todas as infecções possíveis, né? Como sífilis, toxoplasmose, hepatites A, B, C. E justamente porque em pessoas com altos níveis da carga viral na gestação, as infecções oportunistas elas podem causar um estrago muito maior, tanto para a mãe quanto para o feto, né? Porque na gestação a gente sabe que o corpo materno ele fica bem mais frágil a determinadas infecções. Durante o pré-natal, é importante que se faça o reforço da importância da adesão ao tratamento com o antirretroviral, né? E qual o impacto da transmissão vertical para o bebê. Em um artigo que mostrou que em uma determinada comunidade no Piauí, o apoio dos profissionais da equipe de saúde que estava realizando esse pré-natal com a gestante com HIV, uma equipe supostamente especializada, as gestantes relataram que não tiveram informações suficientes sobre a transmissão vertical e algumas, inclusive, nem sabiam que o pré-natal delas era específico para HIV porque elas não sabiam que tinham HIV. Então, aí a gente tem que destacar a importância da equipe multiprofissional ter uma boa comunicação com o paciente. Ainda mais numa situação em que a mãe, mesmo sem querer, está impactando e muito na saúde do filho se ela não tomar as medidas corretas, né? Se a gente não souber orientar. É importante avaliar a infecção na parceria sexual e filhos anteriores. Tem relatos de mulheres que, na primeira gestação, já estavam com HIV e elas não sabiam, não tomaram as medidas adequadas e o filho hoje convive com HIV, né? E outras e aí na segunda gestação já sabiam que estavam com o vírus e puderam tomar algumas medidas, mas assim, também não tinham muita informação sobre quais os impactos nos filhos. Abordar aspectos da saúde sexual e prevenção combinada também é muito importante. Em um dos artigos, se vocês quiserem não, né? As meninas mandaram lá no grupo. Acho que não tem ninguém de fora. Em um dos artigos informa lá que uma determinada porcentagem das mulheres estudadas faziam sexo sem proteção com seus parceiros, mesmo durante a gestação. Algumas dos parceiros também estavam infectados e outros dos parceiros não apresentavam carga viral. E aí é importante também a gente fazer a orientação dessas mulheres. Pode passar. Certo. Antes de falar sobre o puerpério, queria falar também um pouquinho sobre o parto, né? Alguns dados. O parto vaginal ele é possível desde que tenha uma determinada quantidade de carga viral. Como que é? Se a carga viral detectável ela é acima de 1.000 cópias de vírus por ml, é possível a via vaginal, mas com... Peraí, gente, só um minuto. Certo, deixa eu recomeçar. Parto vaginal ele é possível se tiver uma determinada carga viral.
Se a carga viral for indetectável, é a via vaginal tranquilamente, sem o uso de AZT venoso, né? E assim, tranquilamente que eu digo, é um parto sem uso de outros mecanismos, como o fórceps, eu acho o nome, né? Enfim, esse tipo de situações adversas. Tem que ser um parto tranquilo. Sem episiotomia também, é importante. Então, se é indetectável, parto vaginal sem uso de AZT venoso. Se for uma carga viral detectável abaixo de 1.000 cópias por ml, pode ser por via vaginal, mas tem que ser um uso de AZT venoso. E o bebê, logo após o parto, ele recebe a profilaxia. A profilaxia, ela é... Só um minuto, deixa eu ver aqui. Tá, a profilaxia, ela ocorre na primeira semana de vida do bebê e é um xarope de AZT associado com nevirapina, que os dois são antirretrovirais. E se for uma carga viral detectável acima dessas 1.000 cópias por ml, é necessário, 100% dos casos, a cesárea letiva. E o AZT, ele é utilizado de forma venosa 3 horas antes da cirurgia. E o bebê também tem que tomar a profilaxia da mesma forma. Então, nos cuidados com parto, assim, uma coisa que me chamou muita atenção é o contato pele a pele no pós-parto imediato, né? A gente sabe que é muito importante. E existem algumas evidências que falam que o contato pele a pele ele não deve acontecer no pós-parto imediato, porque o bebê, como a Gabriele falou, precisa limpar o bebê, enfim, tirar sangue, o líquido amniótico, porque eles podem ter carga viral. Então, tem evidências que afirmam isso. Mas, pelo que eu pesquisei, algumas evidências, dependendo da carga viral que está na mãe, né? Se ela for abaixo de 1.000, se for indetectável, é possível fazer o contato pele a pele imediato, mas, assim, fazendo uma limpeza rápida no bebê, né? Tirando um pouco, só mesmo para ter aquele contato por um tempinho e depois limpar. Tem que tirar todo o contato com os líquidos da mãe, com os fluidos corporais. Até esse momento, a gente sabe que o clampeamento tardio do cordão umbilical, ele é importante, né? A gente sabe aí dos benefícios. Mas, até o momento, ele se recomenda o clampeamento imediato do cordão. Mas alguns profissionais que eu li alguns relatos, né? Eles informam que tem alguns estudos aí já começando a afirmar que não é necessário esse clampeamento imediato. Então, eles fazem algumas previsões aí de que para o futuro talvez tenham evidências que combatam esse clampeamento imediato, né? Então, pode ser que talvez seja uma coisa boa para o bebê. Vamos ver aí como é que vai ser. Certo, as condutas no puerpério. A mãe com HIV, ela não pode amamentar, né? Porque o vírus passa pelo leite materno, infelizmente. E aí, no puerpério, tem a inibição da lactação com a cabergolina, que é 1 miligrama de cabergolina em dose única. E o que acontece? Em um daqueles artigos, eu não sei se todo mundo leu, para mim foi bem pesado ler, porque ele fala justamente sobre essa questão do fornecimento de fórmula láctea ao bebê e a inibição da lactação. Muitas mulheres são orientadas a pressionar os seios com uma faixa de gaze, né? Para inibir, enfim. Em um daqueles artigos, informa que mostra assim, alguns trechos de entrevistas com as mulheres e foi bem pesado para mim ler, porque todo mundo sabe que é o momento Kalel, né? E os relatos delas foram bem impactantes sobre elas se sentirem muito culpadas por não amamentar. Várias delas afirmaram que tinham que sair de perto do bebê para poder não ver ele chorando, porque elas queriam muito amamentar. E aí entra também questões sociais de que o leite é o melhor alimento do mundo, a gente tem que defender isso, mas a gente também tem ignorado fatos de que mulheres com HIV, elas vão ter filhos, elas existem, elas não podem ser visibilizadas,
E o aleitamento materno, ele, querendo ou não, apesar de a gente viver numa cultura de desmame, ele ainda é valorizado em algumas partes do país, né? E aí elas falam que elas choravam, que elas queriam muito alimentar o bebê com o próprio leite, que achavam a fórmula láctea fraca, então já introduziam alguns farináceos, né, na fórmula, e isso não traz nenhum benefício para o bebê. A gente sabe que a fórmula preparada da forma correta, ela é benéfica para o bebê. E aí você adicionar farináceos para uma criança menor de 6 meses dá um problemaço, né? E aí, enfim, foi bem pesado para mim. Não sei se todos leram, espero que vocês leiam. Foi bem impactante. Me trouxe assim, muitos questionamentos das condutas que a gente tem. Várias delas afirmaram que não receberam orientações de que não podiam amamentar o bebê. Teve, não lembro se foi uma ou foi duas, que afirmou que nas primeiras semanas do bebê amamentou o filho porque não sabia que estava com HIV e amamentou, não sabia. Né? Então, assim, é bem perigoso. Mais uma vez, dando ênfase no fato de que nós, profissionais da saúde, temos que manter uma comunicação efetiva com os nossos pacientes, com as pessoas que a gente está ajudando, né? Que a gente está auxiliando. Porque, cara, a gente não está colocando em risco só a vida da mãe quando a gente não tem um contato legal. A gente está colocando em risco a vida de um bebê. Então, assim, é uma vida muito mais frágil, né? A gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que ser muito atento para essas coisas. No puerpério tem o reforço da adesão à terapia antirretroviral, tem que ter o retorno agendado para o recém-nascido e para a puérpera, tanto na atenção primária quanto no serviço especializado. Algumas literaturas afirmam que basta ser no serviço especializado, mas outras têm afirmado que tem que ser nos dois, porque, pelo que eu andei lendo, na atenção primária tem um atendimento assim mais humanizado, entre aspas, do que no serviço especializado, porque no serviço especializado ainda tem um certo estigma, muitas mulheres têm vergonha de informar que elas têm HIV. No artigo também informa lá que algumas mulheres não falavam que não amamentavam seu bebê porque tinham HIV, porque tinham medo de ser estigmatizadas, né? Então, assim, é bem complicado, né? Sei que eu acho que eu tô falando bastante, mas acho que só para fechar, no aleitamento é garantido por lei, tá? Por uma portaria do SUS, a número 2.313, de 19 de dezembro de 2002, ela garante o acesso gratuito à fórmula láctea infantil. Só que tem muito relato de mulheres que receberam essa fórmula vencida ou que o serviço está com a fórmula indisponível. Bebês que têm, por exemplo, alergia à proteína do leite da vaca, precisam tomar uma fórmula especial e no serviço estava em falta, e aí essas mães, essas famílias, esses bebês, eles precisam de ajuda de terceiros para poder ser alimentados. É um problema que vai muito além da lactação e do HIV. Vai também problemas de estruturação, né? Tipo assim, como é que você está dizendo lá que a gente tem direito, você está dizendo que ela não pode amamentar, mas você não dá as condições para ela manter esse bebê alimentado. Então, é uma discussão que vai muito além, né, do HIV. E... tinha alguma outra coisa que eu ia falar, gente, e eu esqueci. Depois eu vou lembrando. Pode passar. Nossas referências. Deixa eu ver. Pronto. O artigo que eu falei muito para vocês sobre a parte do aleitamento, que foi forte para mim, foi o último. Mães vivendo com HIV, a substituição do aleitamento por fórmula láctea infantil. É isso.